Ontem o pessoal me marcou num corte do Ian Neves e eu quero comentar com vocês, porque ele estava full pistola com os alunos de filosofia, ou com os seguidores dele que são de filosofia. Eu quero assistir com vocês aqui e comentar algumas coisas sobre essa fala do Ian Neves. Vamos ver juntos aqui e analisar. Seus conceitos sobre retórica são distorcidos. Queria conversar sobre meus conceitos sobre retórica são distorcidos? Pois é. Eu não lembro de ter falado sobre retórica. Tô tentando lembrar. Não, eu gostei, é distorcido e eu não lembro muito bem. Eu tô em silêncio porque eu tô tentando lembrar o que eu falei. Mas eu quero dizer uma coisa, gente. E com todo respeito a quem mandou a mensagem. Não existe público de esquerda mais chato do que estudante de filosofia. Sério. Não tem um vídeo meu sobre filosofia que eu tento simplificar a filosofia para tornar pelo menos um pouquinho acessível, para chegar nas pessoas que não tenha estudante de primeiro ano de filosofia que vai tentar me corrigir e citar 50 frases do Kant, do Schopenhauer, do Hegel, para tentar dizer como eu sou um péssimo e matei a filosofia. Então assim, se um dia eu falar sobre filosofia e ninguém me corrigir, eu vou começar a ficar preocupado. Eu vou postar o vídeo de novo até aparecer algum estudante de filosofia me corrigindo, citando Kant. Que aí eu sei que eu fiz alguma coisa que presta. Então, nesse tipo de vídeo aqui, eu não estou falando sobre o Ian Neves, mas sobre esse corte em particular, sobre essa fala em particular do Ian Neves. Só é importante ressaltar aqui porque sempre há essa interpretação de que é um ataque à pessoa e não é o caso. A primeira coisa tem a ver com essa ideia do Ian Neves de que os alunos de filosofia, os seguidores de filosofia dele, né? Talvez seja o caso particular dele, não posso também generalizar e dizer que todo mundo é assim, mas que os seguidores dele que são de filosofia são os chatos e que ficam o tempo todo contestando aquilo que ele diz quando ele se refere à filosofia. Quando ele aborda ou simplifica alguma questão de filosofia, tem uma cambada de alunos que vem tentar citar aí uma série de autores para contestá-lo. Bem, a primeira coisa é que ele tem razão nessa afirmação dele aqui. Quem faz filosofia tende a ser muito chato, e eu vou explicar por quê. Eu me surpreenderia se não fosse assim. Eu imagino que quem entra na filosofia já é um chato, porque o que você faz lá tem justamente esse caráter de contestação, de indagação, de questionamento de tudo que há. O trabalho do filósofo desde a antiguidade, né, desde quando surge na Grécia Antiga, é um trabalho de enfrentar, né, de questionar as verdades aceitas por todo mundo. Basta pensar na figura central da filosofia, que seria um dos pais fundadores, ou pelo menos um referencial de um grande filósofo, que é o Sócrates, e que ele foi morto lá pelos atenienses, né, ele foi julgado por ter corrompido a juventude e, questionado os deuses, ou duvidado dos deuses de Atenas, e ele é condenado à morte, não porque ele era o legalzão, não porque ele era benquisto pela população, mas porque ele era o chato do rolê. Era uma pessoa que importunava e incomodava os cidadãos atenienses com suas dúvidas, com seus questionamentos. Inclusive, o próprio Sócrates se comparava, né, de acordo com Platão pelo menos, se comparava a uma mosca que fica, rodeando as pessoas, incomodando as pessoas, e era isso que ele fazia. Ele era o chatão, ele era a pessoa que chegava lá num fulano, lá num general, por exemplo, e perguntava, bem, você é um general, você foi pra guerra, você, é um combatente, você seria lá o símbolo da coragem, então me explique o que é coragem. Ele chegava lá no artesão, no artista, olha, você faz vasos, faz esculturas, então me diga o que é beleza. Chegava, nas pessoas que seriam as pessoas reputadas a terem um conhecimento sobre as coisas, e ele chegava lá e perguntava, mas o que é essa coisa? Então sim, me diga, me explique. E o que ele descobria, geralmente, é que essas pessoas que eram consideradas as mais excelentes em seus campos, não sabiam o que elas faziam, não sabiam quais eram os valores que elas supostamente representavam. E aí ele chega, em boa parte dos diálogos platônicos, por exemplo, ou em uma parte considerável desses diálogos, chegava na aporia, ou seja, não sabemos o que é. Então, essa postura de incômodo, essa postura de você, indagar as coisas, questionar as coisas, criticar as coisas, não aceitar aquilo que é dito pelas pessoas, e tentar investigar isso e tentar, esmiuçar o que foi dito, é uma função e é um papel e é uma postura filosófica por excelência. É o que se espera dos alunos de filosofia. Eu acho que, como eu falei, o surpreendente seria se esses alunos que acompanham o Ian Neves de filosofia não fossem chatos. Se alguém se forma em filosofia e não for um chato no final do curso, alguma coisa está errada. Porque o propósito é de indagar as coisas. E basta pensar também que o próprio Marx, né, o Ian Neves como marxista deve saber disso, e inclusive recomendo a leitura de uma biografia do Marx para quem se interessa pelo assunto.
Tem uma biografia bem interessante do Francis Wynne sobre o Marx. O Marx também era um chatão, né? O Marx era um chatão do rolê também, ele era alguém que estava o tempo todo confrontando as ideias de outros intelectuais, indagando as coisas, questionando as coisas. A investigação que ele faz sobre o capitalismo é uma postura filosófica por excelência também, ele vai indagar o que é isso aqui, o que é, sabe, isso que acontece no mundo. Então, ele era um chatão. Tem um texto dele, né? Tem um livro dele que se chama A Miséria da Filosofia, que é um texto no qual ele vai confrontar e vai tentar mostrar ou demonstrar como o Proudhon, que talvez fosse o maior expoente socialista da época, ele vai confrontar o Proudhon e provar como o Proudhon estava equivocado sobre aquilo que ele dizia. Então, assim, o Marx era um chutão. O Marx estava o tempo todo confrontando seus desafetos, confrontando outros intelectuais de esquerda também, e é isso que se faz. Esse é o papel que se espera de um filósofo, né? Então eu fico orgulhoso de quem for aluno de filosofia que acompanha o Ian Neves e que está disposto a contestar o que ele diz ali, porque esse é o papel. Só que daí você tem uma falácia que o Ian Neves utiliza ali para tentar dizer o seguinte, olha, no dia em que ninguém vier contestar aqui o que eu estou dizendo sobre filosofia, então eu vou insistir para que eles venham, porque assim eu vou saber que estou fazendo uma coisa certa. Essa é uma falácia de falsa dicotomia, né? Se estão questionando é porque eu estou certo, isso sinceramente não tem nenhum sentido também. Mas é importante pensar que a filosofia tem a ver com isso. E outra coisa tem a ver sobre a fala dele de que ele, quando tenta simplificar conceitos de filosofia, nesse caso ele fala de retórica, eu não encontrei o vídeo original no qual ele falaria de retórica para saber o que ele disse era correto ou incorreto sobre retórica, mas quando ele tenta simplificar noções de filosofia, que as pessoas vêm retificá-lo. E me parece também evidente que isso aconteça, do mesmo modo como marxistas fazem isso o tempo todo, né? Se eu vier aqui falar uma coisa sobre Marx, vai ter meia dúzia de canais marxistas dizendo, retificando aquilo que eu disse sobre Marx, porque supostamente só eles entendem o Marx. Mas há uma linha muito tênue entre divulgação científica ou divulgação filosófica ou tentar simplificar conceitos de filosofia e acabar distorcendo ou deformando esses conceitos. É claro que nesse esforço de falar com o público, né, com o público leigo, um público que não é formado em filosofia, muita coisa se perde, é inevitável, né, porque vamos supor lá, um autor como, sei lá, como Habermas, escreve um livro de 1000 páginas e você vem tentar aqui resumir o que ele disse num vídeo de 10 minutos, é óbvio que vai ter uma série de não apenas imprecisões, mas também reduções do que foi dito, né? Então, assim, os autores escrevem livros, escrevem obras completas, escrevem, sabe, todo um corpus de filosofia, às vezes com muitas obras, é porque aquela ideia, para aquele autor, pelo menos, precisa ser esmiuçada daquele modo. Então, todo esforço de simplificação será malfadado, porque raramente você vai conseguir pegar um conceito muito sofisticado de filosofia e transformar isso em algo inteligível e que seja de fácil compreensão. É claro que se você fizer esse esforço, haverá ali muita coisa que se perde no caminho. Mas também pode ser que haja simplificações que sejam equivocadas, ou seja, ao tentar reduzir uma certa ideia de, sabe, simplesmente dizer uma coisa que não corresponde ao que foi dito pelo autor. Isso acontece também muitas vezes, até porque muitas vezes as próprias ideias dos filósofos vão mudando de acordo com cada época, né? Você pode pegar um autor, por exemplo, um filósofo que no início de sua carreira filosófica dizia uma certa coisa e ao longo da sua trajetória foi refinando aquele conceito até um ponto que na obra final dele já não parece muito com aquele conceito inicial, ou simplesmente ele acaba abandonando aquele conceito. Então, nesse sentido, é preciso compreender em qual obra específica foi dito aquilo ali e de que modo que ele trabalhou. E também é importante pensar, né, que na formação da filosofia, aqui eu falo pela minha própria formação, mas eu imagino que seja um padrão, os cursos, em grande parte, as disciplinas que você faz na faculdade, né, na universidade, são disciplinas monográficas, em grande parte. Então, assim, você trabalha sobre o texto do filósofo, né? Você pega lá um autor, vamos supor lá, pega lá, sei lá, um texto do Kant, né, Crítica da Razão Pura, por exemplo, e você vai trabalhar durante um semestre sobre aquela obra, sobre um trecho daquela obra, né? Então, é um trabalho muito sobre o texto, sobre o que foi dito e de tentar acessar aquele texto. E aí, me parece que o Ian Neves está surpreso que existam pessoas que não sejam marxistas no mundo, porque, assim, é claro que existem kantianos, existem schopenhauerianos, existem nietzscheanos, existem hegelianos, existem alunos de filosofia que aderem a outros corpos de ideia. Esse é um ponto curioso também, porque é natural que ao longo do curso de filosofia você se identifique com um certo autor específico, né, que aborde questões que te afligem. Eu acho que muita gente quando vai estudar, vai fazer o curso, né, universitário de filosofia, já vai porque é uma pessoa inquieta, uma pessoa angustiada, que tem uma série de dúvidas existenciais e que acha que ao longo do curso vai conseguir sanear essas dúvidas. Foi o meu caso, pelo menos, né? Eu tinha 16 anos, eu era totalmente angustiado, né, sabe, cheio de dúvidas, cheio de, sabe, por que a gente existe, por que nós estamos aqui, e eu achava que
que uma vez no curso isso seria respondido. E aí o que você descobre ao longo do curso é que há muitas propostas de respostas para muitas questões, e elas são todas provisórias, no fim das contas, né? Porque assim, um autor, um grande autor, vamos supor, o Platão diz uma coisa, vem Aristóteles e diz outra coisa contestando o Platão. Daí vem um outro autor posteriormente e contesta o Aristóteles, e assim por diante. Então vai num processo, sabe, interminável de propostas de ideias e contestação dessas ideias. Então, o que acontece são dois processos ao longo do curso, né? De um lado, você geralmente acaba adotando um autor que seria de referência, com o qual você se identifica mais e que você gosta do que ele escreve, o modo como ele escreve, como ele aborda essas questões. Por exemplo, no meu caso, eu estudei na filosofia ao longo, né, do curso, eu estudei principalmente o Heidegger, mas eu tinha muita afinidade por Nietzsche, então foram dois autores com os quais eu me deparei mais, depois Foucault, então assim, foram alguns autores que eu trabalhei mais, mas o que acontece é você se identificar com esse autor, mas por outro lado você também compreende quão frágeis são as ideias, né, quão frágeis são essas compreensões de mundo e como tudo está na corda bamba. Então assim, se você fizer um esforço real de crítica, se você for alguém, sabe, realmente envolvido na reflexão e nesse esforço de tentar entender as coisas, o que você percebe no curso de filosofia é que se você dedicar um tempo suficiente para apontar as falhas de uma ideia, para criticar essa ideia, nenhuma ideia, nenhum corpus de ideia, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de ideologia para de pé. Todas as ideias, todos os conjuntos de pensamentos têm suas falhas, suas contradições, e se você investigar, você vai encontrar essas falhas, e elas muitas vezes são, sabe, insustentáveis. Certas ideias são insustentáveis. Isso não quer dizer que grandes pensadores ao longo da história, né, muitas vezes acertam em pontos específicos. Então ela vai lá e diz uma coisa que ao longo dos séculos, dos milênios, permanece porque naquele ponto específico o pensador conseguiu um acesso privilegiado àquela visão, sabe, aquele conceito. Mas, geralmente, os filósofos dizem uma coisa, 10 anos depois, 100 anos depois, são contestados, são refutados e essas ideias acabam caindo em desuso. Mas isso não impede que alunos de filosofia se identifiquem com essas ideias. Então, assim, sei lá, um aluno cartesiano, não sei se existe, mas deve existir, neoplatônico, kantiano, marxista, heideggeriano, nietzschiano, Foucaultiano, ou seja, há muitas ideias por aí e há esse envolvimento com esse pensamento. Mas, por outro lado, como eu falei, esse é um processo que acontece. O outro processo que me parece também quase inevitável, ou pelo menos desejável, é uma grande dose de ceticismo. É uma grande dose de você, sabe, saber que aquelas ideias ali, elas são provisórias, elas são frágeis, você escolhe aquelas ideias, mas você sabe que existem muitas outras visões conflitantes e que são igualmente plausíveis. Os céticos na Grécia Antiga, né, já são herdeiros do legado do Sócrates, eles compreendiam que para toda grande explicação para o mundo, para o universo, para o ser humano, havia uma outra grande explicação contrária, pelo menos, né? Pode haver muitas visões. Há muitas visões sobre a sociedade, há muitas visões sobre, sabe, a existência humana, há muitas explicações para o propósito da nossa existência aqui, há muitas explicações não filosóficas para isso também. A religião também fornece respostas nesse sentido. Você tem diferentes visões de mundo que apaziguariam certas questões, mas quando você estuda filosofia, sempre vai ficar lá, na minha concepção pelo menos, um germezinho de ceticismo, que é aquela coisa, olha, eu sigo essa doutrina, eu sigo essa visão, eu sigo esse dogma, mas eu sei que ele pode estar completamente errado. Eu estou aderindo provisoriamente porque me permite acessar dentro daquela visão, dentro daquela proposta, alguma coisa. Então é claro que alguém que estuda Kant, por exemplo, ou que estuda Heidegger, ou que estuda Foucault, ou que estuda Platão, ou que estuda Nietzsche, ou que estuda outro autor que não seja Marx, se ouvir um marxista falando uma coisa errada sobre esses autores, vai se sentir talvez ofendido com isso e queira retificar o que foi dito. Então me parece natural. E me parece natural a contestação também, né? Como eu falei, se um aluno de filosofia ouve uma coisa que parece suspeita, que parece incorreta, ele vai questionar e é uma função da filosofia. É a função histórica da filosofia. Pode ser que isso destoe de uma, sei lá, de uma concordância bovina que seja comum nos comentários dos vídeos do Ian Neves, isso salte aos olhos dele, mas o fato é que as ideias do Marx também podem ser contestadas, as ideias de marxistas podem ser contestadas, podem e devem ser contestadas, porque há outras visões de mundo conflitantes sobre a realidade. Me espanta que pessoas que se propõem a ser críticas de outras visões de mundo se incomodem com críticas à sua visão de mundo. Isso também me soa bastante contraditório. Mas é isso. Se você for um aluno de filosofia, você tem que estar disposto a ser o chatão,
tudo bem com isso também, eu acho que quem faz filosofia já está de boa com essa ideia. Então, assim, é isso. É o trabalho de filosofia ser chato. Isso há pelo menos 2.500 anos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa afirmação feita pelo Ian Neves aí. Se você for um aluno de filosofia, alguém que curte filosofia, como é que você entende essa afirmação dele de que são os chatões do YouTube aí, alunos de primeiro ano, como ousam, né? Como ousam contestar o que o Ian Neves está dizendo? O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Esse ano, algo que muitos diriam ser completamente improvável ou talvez até impossível aconteceu. Eu ganhei o prêmio de maior influenciador de economia e negócios do Brasil. E isso me deu a certeza de seguir em frente com o projeto que eu tinha há muito tempo. Criar um curso de formação empreendedora. Mas uma coisa séria, com prática. Nada de coach de final de semana. Um curso que trouxesse os conceitos de vendas, marketing digital, contabilidade, finanças corporativas e tudo mais que alguém precisa para conseguir ser bem-sucedido numa área onde as chances são muito pequenas. Para você participar de graça da aula inaugural desse curso, onde eu vou passar por todos os conceitos básicos, é só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. A aula vai acontecer no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Todo mundo tem que participar. Eu vou ensinar para vocês como hackear o capitalismo com as regras dele.